Boa noite a todos, boa noite a todas, 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Eu estou chegando agora. Acabei de sair da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, onde eu fiz uma celebração da palavra. Mozinho, que está aqui do meu lado, estava lá e correndo para cá. Terminei a homilia, era 18h48. Aí as pessoas falam, você correu, né? Não, não corri, não. Sabe, pessoal, acho que a gente tem que ter um certo cuidado nessas horas, sabe? A gente tem que ter um certo carinho com as coisas. Né? Você correu, não? Não, estou dizendo, eu não corri. Né? Pelo contrário, inclusive falei com o músico Gabriel, toca mais, toca mais. Né? Por quê? Porque ele podia interromper. Né? É importante que a gente tenha um certo cuidado nessas horas. Né? Eu tenho certeza que se eu chegasse 2 minutinhos atrasado aqui, as pessoas da live iam entender. Né? Não adianta a gente ficar falando do amor de Deus, do cuidado de Deus, e a gente não tem cuidado com as pessoas, a gente não tem amor com as pessoas. Hoje, por exemplo, hoje de manhã cedo, né, eu saí, o mozinho saiu antes de mim, o mozinho foi lá para a igreja, rezar o terço, assistir a missa, e eu fui para a cadeia. Né? E Modi, eu falei uma besteira, Modi. Fazer atendimento, não. Fala isso. Mozinho quer que eu fale que eu fui fazer atendimento, eu não fui preso não, tá? Pode ficar tranquilo. Hoje eu falei uma besteira para você, eu achei que tinham sido 300 atendimentos, porque eram 400 presas. A cadeia deveria ter 400, mas tem mais de 500 presas. Nós atendemos 400 presas hoje. Nossa Senhora. E aí eu fico pensando... São quantos médicos, amor? nós éramos uns 8. Uns 8 ou 9. E aí eu fico pensando, né? Como é que a gente ainda não assumiu isso como um compromisso nosso? Eu acho que não podia ter 8 ou 9 médicos, não. Não acho. Não é possível que só tenha 8 ou 9 médicos cristãos na cidade do Rio de Janeiro. Bernardo, tem um pessoal que é pediatra, tá, tudo bem, tira os pediatras, concordo. Concordo também que algumas profissões são mais difíceis, pode tirar, mas mesmo assim, pessoal, não é possível que a gente não tenha, sei lá, 50 médicos capazes de ir sábado lá atender. Bernardo, ia ter um lugar que a gente dava um jeito. Eu fico pensando, será que a gente ainda não ouviu Mateus 25, 31 a 46? Estava preso e fostes me visitar. Será que alguém ainda não ouviu essa passagem? Mas tudo bem, voltamos, almoçamos juntos, depois fomos fazer a celebração juntos, né? Lisier, filha amada! Boa noite, paz e bem. Beijo, Lisier. Lisier, daqui a pouquinho a gente vai ler o Evangelho. Estava falando que hoje eu fui para a cadeia, atender as pessoas. O mozinho quer que eu diga que eu fui atender as pessoas, para ninguém pensar que eu fui preso, não. Depois eu fui na comunidade Nossa Senhora Aparecida celebrar a palavra lá. Estou celebrando a palavra aqui e amanhã eu vou no Coroado celebrar a palavra lá. Né? Oi, paizão e mãezona. Lisier é uma filha amada nossa, pessoa querida, exemplo. Muito bom te ver aqui, Lisier.
Vamos agora começar a leitura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que tinha, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. E nem isso lhe davam. Então, ele caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu. Voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel em seu dedo, sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo, matai-o, vamos fazer um banquete. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu o barulho da música e da dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegastes, este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo. O que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Mozinho, a Lizê fez algumas observações. A mãezona está certa, eu tenho que falar que eu fui atender as mulheres, tá?
falou glória a vós, Senhor, e comentou, eu amo essa passagem. Eu também. Mas sabe, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre ela. Ainda mais se a gente pegar a primeira e a segunda leitura que nós temos no domingo de amanhã. O quarto domingo, domingo da alegria. Porque na primeira leitura é o livro de Josué. E na segunda leitura é a carta de São Paulo aos Coríntios. No livro de Josué, a gente vê um momento crítico. Eles haviam acabado de fazer a travessia de 40 anos no deserto. Moisés já havia morrido, Josué estava levando o povo e não tem mais maná. O maná acabou. Deus sustentou aquele povo por 40 anos. Teve gente lá que nem sabia o que era viver sem maná. E de repente o maná acabou. Sabe, eu fico olhando essa passagem, esse momento, e fico pensando, que tipo de fé esse povo tem? Porque eles perderam a segurança. Quantas pessoas, em situações como essa, prefeririam não se arriscar? Quem me conhece sabe do meu compromisso com o encontro de jovens com Cristo, que aliás a Lisier faz parte. E quantas vezes a gente ia começar um encontro e eu, olhando as pessoas que estavam chegando, eu via pessoas com feridas, pessoas com dificuldades. Eu me lembro de uma pessoa que foi para o encontro e ela ainda estava com cicatrizes nos braços, porque ela havia tentado se matar. Eu me lembro de um rapaz que foi para o encontro e ele tinha um problema de dependência química. Eu me lembro de um rapaz que foi para o encontro e tinha um problema de saúde mental. E eu olhava às vezes e pensava assim, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos cuidar disso? E dava medo. Mas tem um tipo de fé, que é aquela fé teimosa, aquela fé da esperança. E sabe, nesses 3 encontros eu vi essa fé da esperança nos jovens. Eu lá, o paizão receoso de algum problema ocorrer, e os jovens recebendo essas pessoas assim de coração aberto. Eles não eram inconsequentes, eles não estavam ali com um otimismo irresponsável, mas eles tinham a esperança, a mesma esperança do povo do livro de Josué, que sabia que Deus não os abandonaria. Boa noite, Terezinha, paz e bem. E eu entendo cada vez mais isso, porque eu entendo o que Paulo nos fala na carta aos Coríntios. Vós que estáis em Cristo, são uma nova criatura. Sabe, a chave de ser uma nova criatura é talvez a chave mais importante da Quaresma. A Quaresma é um novo começo, como foi um novo começo para o povo que saiu do Egito e chegou a Canaã. Ao fim da Quaresma, nós temos que ser uma criatura nova. Nós temos que ter mudados. A Lisier está falando, tínhamos muitos desafios, mas sabíamos que Jesus
faria dar certo, porque era para ele. Está vendo, pessoal? É isso que eu falo. Eles não eram irresponsáveis, não eram otimistas desenfreados, não. Mas eles tinham a mesma esperança que tinha o povo que havia saído do Egito. A gente tinha medo? Claro, porque as dificuldades existiam, mas a gente confiava nele. Ele nos capacita, nos dá capacitação e cuidava. Como o povo acreditou nisso. E como Paulo nos chama a ser uma nova criatura, a sermos embaixadores de Cristo, né? A de nos preparar, de mostrar ao mundo quem é Jesus. O embaixador é isso. Ele representa um país, um reino em outro lugar. E nós temos que assumir esse compromisso. E aqui é importante a gente pensar qual é o Jesus que nós estamos mostrando para as pessoas. Qual é o Jesus que você mostra para as pessoas? Um Jesus que ama ou um Jesus que condena? Um Jesus que te chama a rezar e a partilhar os dons com os irmãos e irmãs? Ou um Jesus que te chama a ficar isolado de tudo, quietinho no teu canto? Qual é o Jesus que você apresenta ao mundo? E aqui eu quero fazer uma observação para uma frase da carta aos Coríntios que talvez as pessoas não notem. Cristo nos reconcilia com Deus, não nos imputando as nossas culpas. Através de Jesus nós somos reconciliados com o Pai. João 23 fala uma coisa bonita, muito bonita, quando diz: a dignidade é um dom de Deus, gravemente manchado pelo pecado, reconciliado, assumido e reconciliado por Jesus, através da paixão, morte e ressurreição. A Alice respondeu qual é o Jesus que ela quer mostrar, amor. O que ama sempre. Gostei desse Jesus, esse eu gosto. Estou contigo. Jesus, ele não nos reconcilia com Deus levando as nossas culpas. Ele nos reconcilia com Deus eliminando as nossas culpas. Se você segue com Jesus, você pode até pecar. Eu até acho que você vai pecar. Tem um programa aí que fala assim: por hoje eu não vou pecar. Isso é besteira, você vai pecar. Todos nós vamos pecar. O próprio Paulo fala: não faço o bem que desejo e faço o mal que não quero. O problema é que você não pode tornar o pecado a sua vida. Não assuma: por hoje eu não vou pecar. Assuma: por hoje eu vou amar. Por hoje eu me comprometo com meu irmão e minha irmã que de mim precisam. O pecado vai ocorrer, mas ele não é o meu objetivo. O meu objetivo é o amor. Por quê? Porque o Senhor me reconciliou com o meu Pai, sem levar em conta as minhas culpas, sem me imputar as minhas culpas, sem jogar as minhas culpas na minha cara. E graças a Deus, porque nós sabemos que temos muitas culpas. E aqui eu vou para o Evangelho. E no Evangelho nós vemos um momento sublime. Os pecadores e os publicanos querem ouvir Jesus e fazer refeição com eles. Bernardo, o publicano não é um pecador, não. O publicano é o pior dos pecadores. Nada era pior do que ser publicano. Nada era mais terrível para ser o publicano. O pai preferia ter uma filha prostituta, um filho adúltero, um filho idólatra, a ter um filho
publicano. Nada era pior que isso. E esses que eram os piores, Jesus os acolhia e os chamava a fazer refeição, o que na época de Jesus era chamar para uma aliança. E pelo menos 2 publicanos, né, amor? A gente conhece, né? Mateus E Zaqueu. e Zaqueu. E olha que pessoas fantásticas eram. Porque em Cristo se tornaram novas criaturas. Temos que parar de imputar as antigas culpas para as pessoas, para que elas possam ter um novo começo e se tornarem novas criaturas. Quantas vezes chegam pessoas na paróquia, chegam pessoas nos encontros de jovens, de casais, de adolescentes, afastados da igreja 2, 5, 10 anos. Me lembro de uma vez eu começando uma turma de mestrado e uma menina veio conversar comigo. Bernardo, achei tão bonito você dizer que você é um diácono, você assume a sua fé. Eu não tenho essa coragem. Eu falei para ela, Deus te entende. Mas Bernardo, eu estou afastada da igreja há 12 anos. Bem-vinda de volta. Mas eu não voltei, aproveita, estamos na quaresma. Faz um propósito de ir na missa todo domingo e ouvir com atenção a palavra do Senhor. Bernardo, mas já teve o primeiro domingo da quaresma. Deus não é um contador. Assiste aos outros. Ele vai te ouvir. E sabe, essa pessoa não assistiu os domingos da quaresma. Ela assistiu os domingos da quaresma e continuou na igreja. Foi lá, se crismou, casou, tem uma filha. Sabe, se eu tivesse me preocupado em ficar imputando as culpas dela, será que ela teria se tornado uma nova criatura? Será que ela teria encontrado tanta felicidade na vida? Mas estão lá os mestres da lei e os fariseus reclamando. Em vez de alegrar-se, porque o irmão e a irmã estão voltando, estão trilhando um bom caminho, estão criando um novo começo, eles reclamam. E aí Jesus nos fala de uma parábola que eu acho que não devia se chamar a parábola do filho pródigo. Eu acho que devia se chamar a parábola do irmão não convertido. Mozinho, acho que devia ser a do Pai misericordioso. Ela é melhor que eu, tá vendo? Por quê? Porque o que o filho fez foi um pecado, foi um pecado terrível. Quando ele pede a herança para o pai, é como se tivesse dito, pai, tu morreu para mim, eu não quero mais saber de você. Que o pai, pela lei, tinha direito de mandar espancar o filho. Mas ele não faz isso. Deus te ama tanto que Ele quer que você tome as suas decisões, que você decida para o bem ou para o mal, que seja a sua escolha. Por quê? Porque a sua escolha te dá direito ao mérito dela, ou o demérito. Se tu escolhe fazer o mal, a culpa é tua, foi você que escolheu. Se você escolhe fazer o bem, o mérito é teu, foi você que escolheu. Se você se acovarda quando vai fazer o bem, foi você que escolheu se acovardar. Tenha certeza que Jesus lhe daria o maná se você precisasse. Esse homem parte e cai na mais absoluta indignidade. Judeus não comem carne de porco porque é impuro. Judeus não tocam no porco porque é impuro. Ele foi cuidar de porco. Ele estava tão faminto que ele ia comer a comida que é dada ao porco. E até isso foi negado. E aí é que eu vejo o que é belo nesse filho pródigo. Esse filho pródigo vira e fala assim, eu errei. Ele tem tanta clareza que ele não fica dando desculpinha.
Porque tem um monte de gente que quer dar desculpinha, né? Ah, eu fui abusivo com aquela mulher, mas você viu a roupa dela? Ah, eu fui preconceituoso com aquele preto. Mas sabe como é que é, né? Tem um monte de preto que é bandido, né? Ou seja, as pessoas sabem que cometeram pecados, mas ficam dando desculpinha. Ele não. Eu pequei. Pequei contra Deus e contra meu pai. Não mereço mais nada. E aqui ele errou. Ele errou porque ele ainda não entendeu a misericórdia divina. Ele errou porque ele ainda não experimentou aquele amor profundo. Porque o dia que você experimentar o amor profundo, você sabe que você sempre merecerá o perdão. Bastará você se reconhecer errado. Se reconhecer errado. E ele sabe que é tão indigno, ele está tão coberto da indignidade, ele está tão marcado pelo desprezo, pela exclusão, que ele quer voltar para o Pai para ser tratado como um qualquer. Porque aquele que era qualquer era melhor tratado que ele. E como me angustia quando eu vejo pessoas pregando o tratamento indigno a seus outros. Como eu falei no início da live, hoje eu tive na cadeia, nós atendemos 400 mulheres. E quantas ali estavam sendo tratadas de forma indigna? Por mais que a diretora se dedicasse àquelas pessoas, ela tinha os seus limites, porque a nossa sociedade quer vingança e não justiça. E quantos outros são tratados assim? Quantos outros homens e mulheres têm relações de trabalho abusivas? Quantos homens e mulheres querem trabalhar e não conseguem? Quantos homens e mulheres sofrem indignidade em suas casas, em seus trabalhos, em suas igrejas? Quantas? E ele vai. E aqui é que eu acho bonito, porque ele escolheu um novo caminho, um novo começo. Ele resolveu ser uma nova criatura. E aí ele vai se encontrar com o Pai, e eu me lembro do Salmo, que diz: qual suave é o Senhor. Senhor Deus, Pai de todos, que mais demonstra seu poder no perdão e na misericórdia. Ele é suave, ele é bondoso, ele é um velho bonachão, que está querendo nos abraçar, nos cuidar. E ele vem ao nosso encontro. Como aquele pai saiu correndo quando viu o filho. E o filho, ainda tomado pela culpa, e o pai cessa tudo. Para, meu filho, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, meu filho. Eu quero te restaurar a sua dignidade. Traz a melhor túnica que eu tenho, coloca um anel, porque é sinal de dignidade. Cobre os pés do meu filho, para que eles não fiquem no chão. Me dá um novilho maravilhoso aí para eu comemorar. Meu filho ressuscitou. E é claro, tinha um fariseu lá, né? Tinha um mestre da lei. Tinha um dessas criaturas que só via pecado na frente. Ainda não entendeu que Jesus nos reconciliou, não nos imputando as nossas faltas. E é tão bonito, porque o pai, ele novamente podia ter ordenado ao filho, né? Filho mais velho, venha aqui. E se ele ordenasse, o filho ia cumprir. Porque o filho nunca desobedeceu uma ordem do seu pai. Se ele fosse ordenado, ele cumpriria. Mas o pai não é autoritário. O pai não quer nos impor o amor. O pai não nos quer escravos. Ele nos quer amigos.
E por isso, ele vai de novo ao encontro do filho. Ele se humilha mais uma vez para se encontrar com seu filho. E se encontrando com seu filho, ele se explica ao filho e dá a oportunidade que o filho escolha. Olha que bonito. E o filho também escolheu um novo começo e escolheu ser uma nova criatura. É isso que nós precisamos. Trilhar novos começos. Sermos novas criaturas. Para que um dia cheguemos juntos todos à terra sem males. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. 8 horas e 1 minuto, amor. Eu não consigo mais falar o tempo que eu falava, não, Modi. Mas essas leituras de hoje... As leituras estão pedindo, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Amanhã eu não faço live, porque vocês sabem que eu estou tomando um remédio no fim da tarde e ele me deixa muito mal, então eu não tenho condição. Segunda-feira tem live, a gente vai fazer live junto, tá? Vou agora terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje e sempre desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal. Vamos desligar.